Pronto. Ok, acho que agora o áudio voltou, tá normal, né? Então vamos lá, vamos falar aí sobre esse volante que o Flamengo, que entrou na mira do Flamengo e está ganhando força muito esse assunto aí. O Flamengo inclusive já se reuniu com representantes, com dirigentes do clube no qual ele atua. Dizem um volante muito bom, de muito boa qualidade. O Flamengo está então na mira, buscando a contratação desse jogador. Vamos falar também sobre Gabigol, pessoal. Gabigol que deu uma entrevista aí ao Zico no programa do Galinho, né, no Resenha com o Galinho na Band, e ele falou sobre metas que ele deseja alcançar, falou sobre artilharia e fez uma previsão de qual será a final do Campeonato Carioca. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos também atualizar a situação do Luiz Henrique, tá? Que já está virando uma novela, que já está se estendendo. Inclusive já há rumores na própria diretoria do Flamengo de que o Flamengo deve desistir dessa contratação, tá? Dessa tentativa de contratação. A gente vai trazer também essa informação para você. E claro, vamos falar também sobre o caso Mateuzinho, que é outra novela que está se arrastando aí. E vamos falar sobre essa quebra de acordo, tá? Quebra de acordo que o Corinthians acabou fazendo aí com o Flamengo, porque havia já um acordo pré-estabelecido entre as diretorias, pelo jogador, pela forma como essa transação se daria, mas o Corinthians acabou quebrando esse acordo e aí o negócio está emperrado, apesar do jogador já estar treinando lá no Parque São Jorge, no Joaquim Grava, né, no centro de treinamento Joaquim Grava do Corinthians. A assinatura de contrato ainda não foi feita pelo presidente do Corinthians. Então nós vamos falar sobre isso e muito mais nessa live aqui, tá bom? Então já quero te convidar, se você não é inscrito ainda no canal, te convidar aí a nos dar essa moral, a nos ajudar. Nós somos um canal pequeno que estamos começando agora, precisamos muito da sua ajuda. Então, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado a cada vídeo novo que a gente postar, a cada live que a gente fizer aqui. A gente faz live de segunda a sexta, trazendo muita informação para você. Deixa o seu like ajuda bastante. Comenta e compartilha com mais um rubro-negro, para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Você que já é inscrito, eu registro aqui a minha gratidão e te peço que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha. Então é isso, pessoal. Vamos começar falando aí, começar trazendo informações aí do Flamengo. E um fato curioso que eu quero trazer para vocês, para abrir aí a nossa live, é o fato de que o jogo do Flamengo na Paraíba bateu o recorde da história do estado paraibano. A maior renda em uma partida de futebol disputada no estado da Paraíba foi justamente o jogo de ontem do Flamengo contra o Nova Iguaçu, lá em João Pessoa, na Paraíba, tá? Apesar de ser o time sub-20 do Flamengo que atuou ontem, ainda assim a renda daquele jogo bateu o recorde estadual ali naquele estado, tá? Então, Nova Iguaçu e Flamengo é a maior renda da história de um jogo na Paraíba, com 16.428 torcedores na arquibancada do estádio Almeidão, em João Pessoa. A renda total do confronto, válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, foi de R$ 1.528.264. Então, uma renda que assim, nem é tão alta, apesar de que o número, né, de torcedores é um número considerado baixo, mas assim, abateu a casa de 1,5 milhão, e aí acabou sendo registrado aí como a maior renda já registrada em um jogo, conseguindo bater o recorde aí de renda no estado da Paraíba, tá certo? Pessoal, vamos falar já sobre o caso Mateuzinho, que é um caso que está chamando bastante atenção, porque o Corinthians quebrou um acordo que havia feito com o Flamengo. Um acordo que já havia sido pré-estabelecido entre as diretorias, tá? Dirigentes do Flamengo e o diretor de futebol do Corinthians. Eles já haviam feito todo um acordo, já havia toda uma negociação já estabelecida. As cláusulas já haviam sido debatidas e aceitas por parte do Corinthians. E o jogador, tanto é que o jogador já está lá, já está no Joaquim Grava treinando, né? Desde a semana passada o Mateuzinho já está lá no Corinthians treinando. E o que ocorre é que o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele decidiu não assinar
o contrato do jogador, a menos que o Flamengo mude algumas cláusulas no contrato. O Corinthians quer, por exemplo, que além da taxa de vitrine, que é uma exigência do Corinthians, ele quer que o Flamengo insira no contrato uma cláusula de vitrine, caso o Mateuzinho seja vendido em 2024, o Corinthians leve aí uma fatia do dinheiro da venda do jogador. Além disso, o Corinthians quer que o Flamengo retire uma outra cláusula, que seria a ideia de que o Flamengo pode pedir a devolução do jogador a qualquer momento, caso surja uma necessidade, o Flamengo pode ir lá e recuperar e buscar o seu jogador de volta, pedir o seu jogador de volta, tá? O Corinthians quer então que o Flamengo retire essa cláusula. E uma outra cláusula que o Corinthians quer também é que seja inserido aí uma cláusula de venda, tá? O Corinthians quer que seja inserido no contrato uma obrigação de venda por parte do Corinthians, tá? Quanto a esta última exigência, o Flamengo não se opõe a isso, tá? Desde que sejam valores que agradem o time rubro-negro. Veja aí o que diz a matéria. O Flamengo não descarta negócio com o Corinthians por Mateuzinho, mas negocia valores. Lateral direito já vem treinando no CT do Timão, mas diretoria ainda não assinou o contrato. Muito estranho, né? Um absurdo isso daqui. Todos os moldes já tinham sido negociados anteriormente, mas o presidente Augusto Melo não assinou e abriu negociação. O Corinthians quer deixar pré-definido o preço de compra do atleta antes de fechar a contratação. O Flamengo inicialmente faria o empréstimo sem essa opção, mas não irá se opor desde que considere que receberá um valor justo, visto que o rubro-negro só terá direito a 50% do valor. O outro 50% pertence ao Londrina, tá? Então o Flamengo não vê problema nessa última cláusula aí que o Corinthians deseja inserir. O Flamengo, apesar de que é um pedido do Tite, né? Foi o Tite quem pediu para que o Mateuzinho não fosse negociado em definitivo, e sim apenas por empréstimo, porque o Tite vê potencial nesse jogador, tá? Mas o Flamengo não iria se opor caso o Corinthians chegasse a um valor que agradasse ao clube, tá? Vamos falar agora sobre Gabigol, pessoal. Gabigol, que vem de uma temporada pífia, né, de 2023, triste, realmente muito ruim, muito abaixo do esperado. Ainda assim fez, né, cerca de 26 gols aproximadamente, salvo engano, 26 gols na temporada, o que é uma média boa, não para ele, né, que vem de temporadas assim absurdas. E aí ele concedeu uma entrevista ao Zico e ele falou algumas coisas, preveu, né, a final do Campeonato Carioca e também falou sobre a questão da artilharia, de quantos gols, fez inclusive uma aposta com o Zico de quantos gols ele fará nessa temporada. Veja aí o que diz a matéria. Gabigol prevê final entre Flamengo e Fluminense e no Carioca e aposta com o Zico fazer 35 gols em 2024. O atacante aceita o desafio do maior ídolo rubro-negro, valendo um jantar no final da temporada. Então, Gabigol apostando aí com o Zico, um jantar, caso ele não consiga fazer 35 gols na temporada. Mínimo de 35 é o que ele apostou com o Zico, tá? Veja aí o que o Gabigol falou quando questionado justamente sobre quem ele acha que chegará à final do Campeonato Carioca de 2024. Ele disse o seguinte: acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores. Ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito, muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores, e o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito e muito legal. Espero que dê Flamengo dessa vez. Então, Gabigol aí prevendo, né, entre aspas aí, uma final entre Flamengo e Fluminense.
Falando em gols, Zico perguntou a média de Gabigol no Flamengo. O camisa 10 respondeu que em 2019 foi seu recorde com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou, apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Aspas aí para o Gabigol, ele falou o seguinte: vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Então, fizeram aí uma aposta. Vamos torcer para que o Gabigol realmente alcance não apenas 35 gols, mas 45 gols, né? Ele faça uma temporada gigantesca em 2024 e o Flamengo consiga muitos títulos nessa temporada. Pessoal, vamos falar aí sobre Luiz Henrique, que é outra novela também que está se estendendo, que está ficando cada vez mais, ficando até chato já a cada dia que passa, né? A gente falar sobre isso. E aí, o Betis continua fazendo jogo duro, como diz aí a matéria. Betis faz jogo duro com o Flamengo, por Luiz Henrique, e mantém a pedida de venda. Então, o Betis não abre mão. Ele havia flexibilizado um pouquinho, né, quanto à questão do empréstimo por um ano com a obrigação de compra ao final do contrato. O Flamengo, essa foi uma segunda proposta do Flamengo, né, uma segunda modalidade de negócio que o Flamengo ofereceu ao Betis, que seria propor um empréstimo remunerado. O Flamengo já pagaria um determinado valor, um valor alto, né, para o empréstimo. E aí, ao final do contrato de um ano, o Flamengo exerceria a compra do jogador e esse valor pago inicialmente seria descontado do valor total do valor dos direitos federativos do jogador. Isso já estava praticamente acertado. O Betis já havia flexibilizado quanto a isso, mas acabou por voltar atrás e mudou de ideia. Agora o Betis não quer mais emprestar o jogador, só se desfaz do jogador se for por meio da venda e está pedindo 18 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, cerca de 95, 96 milhões de reais pela cotação atual, tá? O Flamengo não está disposto a pagar esse valor, insiste ainda na contratação, porém, de acordo com informações trazidas aí pelo paparazzo rubro-negro, o jornalista Gabriel Reis, já há rumores na própria diretoria do Flamengo de que é melhor desistir, para que não se torne mais um Zenit, essa expressão que está sendo usada lá nos bastidores, para que não seja mais um Zenit. Vocês sabem de todo aquele imbróglio envolvendo tanto o Claudinho quanto o Wendel, né, ou o Wallace, ambos jogadores do Zenit, que se falou tanto, foi tantas idas e tantas voltas e acabou não acontecendo nada, tá? Então, para que não ocorra mais uma situação semelhante, para que não venha desgaste junto à torcida, a diretoria também não quer se desgastar junto à torcida e junto aos conselheiros, até porque é ano eleitoral. Então, já há rumores na própria diretoria do Flamengo de que é melhor desistir, porque o Betis está dificultando cada vez mais, não está a fim de fazer negócio com o Flamengo, pelo menos não nos moldes que o Flamengo gostaria, tá certo? Então já há essa disposição por parte de membros da diretoria do Flamengo em abrir mão dessa negociação. A informação que eu busquei agora recentemente também é que ele fez um bom jogo, tá? E isso dificulta ainda mais, jogou agora pelo Betis, fez um bom jogo, isso dificulta ainda mais a negociação, isso faz com que o Betis dificulte ainda mais as negociações. Então, muito difícil que essa negociação saia, até por essa nova postura aí de parte da diretoria do Flamengo de já querer desistir do jogador, tá certo, pessoal? Agora vamos falar sobre esse outro jogador que entrou na mira do Flamengo, e é um nome que está ganhando muita força, inclusive, de acordo com informações do próprio paparazzo rubro-negro, eles já houve, também Leonardo Baran trouxe essa informação, já houve reunião de dirigentes do Flamengo que estão na Europa, no caso Marcos Braz e Bruno Spindel, com o presidente do Braga, que é o time onde esse jogador está atuando atualmente, por uma possível negociação aí por esse volante. Então vamos ler aqui trecho dessa matéria para a gente entender o que está acontecendo e em que pé de fato está essa negociação. Veja aí. Flamengo encaminha acordo por Al Musrati e moldes são expostos.
O jogador libanês tem 27 anos e seria um dos reforços que a diretoria do Flamengo foi buscar na Europa. Então, jogador da Líbia, tá? 27 anos, novo, portanto, ainda, né? Ainda jogador considerado jovem, um volante de muito boa qualidade. Dizem, eu confesso, não conheço o futebol do Musrati, no entanto, as pessoas que o conhecem falam muito bem dele, que é um volante muito bom. Inclusive, vou trazer aqui umas aspas de um jornalista português tecendo elogios a esse jogador, tá? Mas veja, nas últimas horas, o nome de Al Musrati, que defende o Braga de Portugal, entrou no noticiário rubro-negro. No fim de semana, o jornal português Record, um dos maiores do país, publicou em seu diário que o Flamengo tem interesse na contratação do volante Al Musrati do Braga. Então já foi noticiado lá em Portugal, tá? Essa notícia já está rolando lá em Portugal desde o final de semana. Segundo informações do perfil Paparazzo Rubro-Negro, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com o presidente do Braga durante passagem em Portugal e encaminharam um acordo pelo atleta. Então já está em andamento, tá? Já tem conversa rolando. E aí aqui eu vou trazer as aspas do jornalista português quando ele fala sobre o Al Musrati em relação ao Thiago Maia. Trocar Thiago Maia por Al Musrati seria um upgrade enorme de jornalista. Então é alguém que conhece o futebol do Al Musrati, tá? É alguém que acompanha o Braga lá de perto, um jornalista português, e está tecendo elogios aí ao jogador. O jornalista português Pedro Vieira usou suas redes sociais para falar sobre uma possível ida do jogador para o Flamengo. Pedro afirmou que a chegada de Al Musrati seria uma grande evolução para o mais querido. Aspas aí para o que disse o jornalista português. Ele diz o seguinte: trocar Maia, se referindo ao Thiago Maia, né, por Al Musrati seria um upgrade enorme. Também o acho melhor que o Alan e que o Pulgar. Ó. Naturalmente, não acho que ele iria começar na frente de Pulgar, até porque ele vem de uma lesão, mas com o tempo acredito que poderia assumir a titularidade, disse aí o jornalista português. Então, jogador muito elogiado aí pela mídia portuguesa, tá? Especialmente esse jornalista aí, o próprio diário Record lá de Portugal, falando muito bem do jogador, falando das qualidades técnicas do jogador. Mas em que situação isso de fato está? Houve sim essa conversa já foi confirmada, essa informação já foi confirmada, houve uma conversa, inclusive há registro de fotos, tá? De Marcos Braz e Bruno Spindel e o presidente do time do Braga, no qual o Al Musrati atua hoje. Houve então essa conversa em um restaurante, um jantar ali entre as partes, e começaram a conversar sobre o jogador. Parece que há uma disponibilidade do Braga em negociar o jogador, porque apesar dele ser um bom jogador, tem dois fatores que podem flexibilizar, por assim dizer, a negociação com o Flamengo. A primeira delas é que ele está vindo de uma lesão, tá? Ele sofreu uma lesão no final da temporada do ano passado, no final do ano passado, na verdade, porque não é final de temporada para eles, mas no final do ano passado, o que o deixou de fora de alguns jogos, e com isso ele acabou perdendo espaço no time, porque o time conta com uma grande quantidade de volantes, né? Até parece o Flamengo tem muitos meio-campo também. Mas, então, esses dois fatores, a lesão dele e mais a grande quantidade de volantes que o Braga tem hoje, volantes de qualidade, isso poderia flexibilizar a saída do jogador, isso poderia facilitar de alguma maneira a vida do Flamengo em negociar o jogador, porque o Braga estaria querendo, entre aspas, se livrar de volantes, tá? E como ele perdeu espaço devido à lesão que sofreu, isso pode ser um ponto positivo. Então houve sim essa conversa, devem se reunir mais vezes para chegar a um acordo. O Flamengo vai tentar a contratação aí do Al Musrati, um volante líbio, joga pela seleção do seu país, tá? Mas não há ainda valores, não foram debatidos e muito menos divulgados. Então vamos aguardar aí quais são
os próximos passos, quais são os próximos capítulos aí dessa situação que começa a se desenrolar. Além dele, há a situação do zagueiro também, um português, que o Flamengo também está de olho, mas assim que a gente tiver mais informações sobre isso, também vamos trazer para você, tá certo, pessoal? Mas essas eram as informações, atualizar vocês aí de tudo que está acontecendo, tá? O Flamengo, então, em busca desse volante, e é muito provável que esse acordo saia por conta dessas circunstâncias que eu acabei de frisar aqui para vocês. Vamos torcer para que dê certo. Se ele verdadeiramente for um grande jogador, for um bom jogador e vier para somar, será sempre muito bem-vindo. Vamos esperar então o que vai acontecer, tá certo? É isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês conhecem. Eu, como falei, confesso que não conheço ainda nada do futebol do Al Musrat, né? Vou até pesquisar para eu poder trazer mais informações aqui para vocês. Mas deixe nos comentários o que vocês acham de tudo isso que a gente falou, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Saudações rubro-negras. Até a próxima live.